E aí pessoal, boa tarde, boa noite aí professores. Então aí com a exigência do nosso da nossa especialização em tecnologia e educação à distância, né? Na matéria de com fundamento da educação em sistema de informática, a gente vai fazer esse pequeno vídeo fazendo uma pequena apresentação como projeto integrador. Vamos lá bem rapidinho, vou tentar fazer essa apresentação em 15 minutos, que é o nosso tempo, ok? Então, meu nome, sou aluno da disciplina, sou Lidiano Márcio, tá certo? Então, vamos lá, ok? Então, o que é que a gente vai apresentar? A gente vai apresentar o seguinte: a importância, né, do sistema de informática, tá certo? No ensino, tá certo? De biologia no ensino médio, ok? Então, para ser mais específico, a gente vai ser o seguinte: a importância do sistema de informática no ensino de biologia no ensino médio, então em escola de campo, ok? Em escola de campo. O que é que a gente vai perceber o seguinte? Eu quero explicar, eu quero passar a importância que a gente vai ter, né? Como é que a gente vai trabalhar o sistema de informação, tá certo? Numa perspectiva de ensino médio em uma escola de campo. Por que eu pensei em escola de campo? Porque a escola de campo já é uma escola que eu venho trabalhando há alguns anos como gestor e como professor. Então eu pensei em trabalhar isso com a escola de campo, certo? Fazer essa apresentação. Então, o que é que a gente vai ver? O seguinte: qual é o subtópico? Qual o artigo que a gente vai fazer? A gente vai apresentar esse artigo aqui: sustentabilidade e educação ambiental em escola de campus, tá certo? Do Rio Grande do Norte, utilizando o sistema de informação. Então esse é um artigo que a gente vai estar apresentando, tá certo? E esse artigo, eu sou o próprio autor desse artigo. É um projeto de dissertação que eu já submeti eles algumas vezes, mas eu não consegui. E aí foi escrito em 2020, o ano passado. A gente comecei a escrever, foi 2019 e 2020, tá certo? Então, uma breve introdução desse artigo seria o seguinte: vamos lá. Nenhuma escola, nenhum educador, estudante e cidadão não podem ver a escola de campo só como uma modalidade de ensino, mas como a dívida social ocupada em um lugar por excelência para que se cumpram as funções do ensino e da aprendizagem, dos conhecimentos e da ciência. Ou seja, o que é que eu quero dizer isso? O que é escola? O que é uma escola de campo? Escola de campo é uma modalidade de ensino. Além do ensino, a gente tem que ver ela como uma dívida social no contexto histórico, né? Então a gente tem que ver essa escola de campo nessa perspectiva, ok? E aí a gente fala o seguinte: como é que eu tenho que ver esses alunos? Eu tenho que ver esse aluno com o que? De meio, né, externo. Isso que está lá no artigo. Então tem que ver de meio externo, onde os alunos são o que? Integrante, tá certo? Com um todo, né? A gente tem que pensar o aluno como um todo. Por que eu digo que é do meio externo? Porque quando esse aluno ele chega em uma escola, né? Ele está no contexto de campo, então ele traz muito conhecimento, né? Conhecimento que ele adquiriu durante a sua toda a vida, de várias gerações. Então a gente tem que enxergar esse aluno dentro do meio externo, tá certo? De acordo com as competências dele, de acordo com o que ele já traz. Então essa é uma grande diferença das escolas de campo, justamente as escolas de campo do ensino médio que a gente tem, ok? E a justificativa para a gente fazer esse trabalho, eu ter pensado no trabalho, foi justamente isso, né?
foi o quê? A compreender o contexto atual, né? A gente tem muitos dados, mas a gente não consegue compreender o contexto atual, imprimindo em reconhecer que uma das maiores desafios da educação brasileira é oferecer uma formação abrangente. Ok, então estou falando em escola de campo, então eu tenho que entender em uma perspectiva mais abrangente para esse aluno. E seu propósito é entender o desenvolvimento sustentável, né? Certo? Por exercício da cidadania ótica elitista, né? Então a gente tem que rever e no final a gente tem que fazer que esse aluno compreenda o mundo, tá certo? E o pensamento criativo e reflexivo da educação voltado para uma educação de campo. Aí a gente pergunta, e como isso pode ser aplicado no sistema de informação? Muito simples, vamos lá. Então, como a gente pode aplicar esse, né, sistema de informação? Eu acho que o sistema de informação é uma coisa que a gente tem que pensar de uma forma mais amplas, mais integradores, e não tem como, né? Então, qual que era a metodologia desse projeto? No ensino de ciência em uma escola de campo, como seria? Seria fácil. Desenvolvimento sustentável em educação de campos. Então, assim, percebe que quando eu falo do desenvolvimento sustentável em educação de campo, eu estou falando que é um conteúdo interdisciplinar, ou seja, um conteúdo que todos os professores, português, matemática, ciência, tá certo? Física, química, ele passa por todas essas áreas. Então todos os professores vão estar trabalhando, ok? Tratar da realidade qualitativa dos discentes no meio externo, ou seja, como é que esses discentes, o que é que ele traz para a escola, tá certo? No final a gente vai ter o que? Um resultado real, tá certo? E o que é que a gente vai fazer com isso? Os alunos com essa pesquisa, eles irão fazer o que? Eles irão levantar dados de forma generalizada, tá certo? Aí que entra a internet. Por quê? Porque aí a gente pode comparar a vivência do aluno, tá certo? Como que o aluno vê a escola de campo, como é que ele se comporta nessa escola de campo, qual é a aprendizagem do aluno nessa escola de campo, o que é que ele traz na sua realidade, o que é que ele traz na sua realidade, juntamente com que? Com um contexto mais abrangente, o que a gente conhece de nível da internet, ok? E no final a gente vai ter um trabalho mais amplo, que seria o seguinte: eu teria um resultado. Qual é o resultado? Os professores, ou no caso poderia ser eu como o pesquisador, e aqui eu ia ter um artigo e uma publicação, tá certo? Uma publicação. O que esse aluno dessa escola já faz? Ele faz o seguinte, né? A gente não pode perder o conhecimento que o aluno tem. Então o aluno aqui, ele vai trabalhar blog. A gente tem os blog aqui, tá certo? Os blog, tá certo? Com a sua vivência e explicando isso aqui em um conteúdo como vídeo aula. Essa aqui é a expectativa final. Então eu vou ter dois resultados. Eu vou ter o resultado científico e eu vou ter o resultado didático. Mas esse resultado didático, o resultado didático aqui, ele vai ser formado pelo próprio aluno, tá certo? Da escola. Então isso que seria uma perspectiva mais ampla. Então isso que seria o nosso trabalho em informática dentro do ensino de biologia, justamente ainda no ensino de biologia, o ensino de sustentabilidade e meio ambiente, que é um assunto importante que deveria até ser uma disciplina à parte dentro de uma escola
de campus. Ok? Obrigado a todos. Até mais.